E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre estrutura e dinâmica de populações. Vamos junto? Vem aprender bio comigo? Para começar, é importante lembrar o que significa uma população. População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie vivendo em um mesmo espaço e tempo. As populações podem ter diferentes tipos de distribuição espacial em um ambiente. A primeira delas que a gente pode ver aqui é a distribuição aleatória. Nesse caso, não existe nenhum tipo de padrão de distanciamento entre os indivíduos. O segundo tipo que a gente pode ver aqui é o tipo de distribuição uniforme. Nesse caso, existe uma distância aproximadamente equivalente entre os indivíduos da população. Esse tipo de distribuição é comum para espécies territorialistas, que defendem uma área e os recursos que estão nela. Por fim, nós temos a distribuição agregada. Nesse tipo de distribuição, os indivíduos da população permanecem juntos. Ela é comum para organismos que vivem em sociedade ou que exploram recursos que também permanecem juntos. Assim, onde o recurso está, espera-se que os indivíduos também estejam. Vamos para alguns exemplos de espécies que têm esses tipos de distribuição. Olha só, a distribuição aleatória pode ser encontrada, por exemplo, em aranhas que cavam ninhos em qualquer lugar, ou seja, não selecionam um lugar específico. Assim, é possível encontrar de forma aleatória esses ninhos em um ambiente. Um exemplo de distribuição uniforme é o que acontece com peixes que constroem e defendem ninhos. Assim, quando um peixe constrói um ninho em um ambiente, ele acaba tendo uma área de defesa desse ninho, impedindo com que outros peixes construam ninhos próximos. Como cada um deles acabam defendendo os ninhos em uma distância parecida, o resultado final é que cada ninho fica a uma distância aproximadamente equivalente entre eles. Por fim, distribuições agregadas incluem as formigas, cupins e abelhas, que são espécies sociais, assim como o ser humano. Vamos falar agora sobre densidade populacional. E para isso, a gente vai utilizar duas populações fictícias. Vamos considerar a população 1 com um número de indivíduos igual a 10, enquanto que a população 2 tem um número de indivíduos igual a 5. Esses indivíduos são representados por essas bolinhas aí. Vamos considerar ainda que essas populações estão em uma área de 5 km por 2 km, de forma igual para as duas populações. Para calcular a área, eu multiplico 5 km por 2 km. O resultado é 10 km². Mas para que eu fiz tudo isso? É simples. A densidade é o número de indivíduos em uma determinada área ou volume. O volume é considerado para aquelas espécies que vivem em ambientes aquáticos ou aéreos, como por exemplo peixes que vivem na água ou borboletas que vivem voando. A densidade populacional, então, é a relação entre o número de indivíduos e a área ou volume que eles ocupam. Ou seja, eu divido o número de indivíduos por essa área ou volume. Vamos ver como é que fica lá nas nossas populações. Para calcular a densidade da população 1, vamos considerar que ela tem 10 indivíduos e que esses 10 indivíduos estão distribuídos em uma área de 10 km². Assim, eu devo dividir o número de indivíduos, ou seja, 10 indivíduos, pela área que eles ocupam, 10 km², o que resulta em um indivíduo por km². O que significa que cada indivíduo ocupa, em média, essa área dentro daquela população. Vamos fazer o mesmo para a população 2. Para calcular a sua densidade, vamos levar em consideração novamente o número de indivíduos, que é igual a 5, e a área que ela ocupa, que também é igual a 10 km². Assim, a densidade da população 2 vai ser igual a 5 indivíduos dividido por 10 km², o que resulta em 0,5 indivíduos por km². Consideramos então que a população 1 tem a maior densidade quando comparada com a população 2. Mas você sabe o que isso significa? Significa que na população 1, cada indivíduo tem uma menor área de vida quando comparado à população 2, na qual cada indivíduo tem uma área maior para poder viver. Além disso, a densidade populacional reflete a probabilidade de encontrar um indivíduo na população. Assim, quanto maior a densidade, maior a probabilidade. Assim, para um predador, por exemplo, ou um parasita, é muito mais fácil encontrar um organismo na população 1 do que na população 2. A densidade de uma população não é constante ao longo do tempo, e apesar de eventualmente a área ou volume de vida da população poder se modificar, geralmente o que muda é o número de indivíduos. Isso porque as populações crescem, mas também
podem diminuir. Vamos entender um pouco melhor utilizando aquelas duas populações novamente como exemplo. Vamos observar aqui essa tabela que mostra a variação da população 1 e da população 2 ao longo de 10 dias. Observem que inicialmente a população 1 tinha 10 indivíduos no início da observação e a população 2, 5 indivíduos. Posteriormente, após 10 dias, a população 1 passou a ter 25 indivíduos, enquanto que a população 2, 15 indivíduos. Podemos então dizer que as populações cresceram. E existe uma área dentro da ecologia que trabalha exatamente com isso, vendo a dinâmica das populações. Por isso, é possível medir o crescimento populacional. Vamos lá? Uma das formas de medir o crescimento de uma população é através da taxa de crescimento absoluto, a TCA. A TCA é calculada a partir dessa fórmula, na qual NF é o número final de indivíduos, NI é o número inicial de indivíduos e T é igual ao tempo. Vamos aplicar o TCA nas nossas duas populações? Então vamos lá. Calculando o TCA da população 1, nós temos que NF, ou seja, o número final de indivíduos, é igual a 25. O NI, que é o número inicial de indivíduos, é igual a 10. A diferença entre esses dois valores deve ser dividida por T, que é o tempo, no nosso caso, 10 dias. Assim, eu tenho que 15 dividido por 10 é igual a 1,5. Mas por se tratar de uma taxa, eu devo indicar a unidade, 1,5 indivíduos por dia. O que significa dizer que essa população cresceu em média 1,5 indivíduos a cada um desses 10 dias. Vamos calcular agora o TCA para a população 2. O NF dessa população, ou seja, o número final de indivíduos, é igual a 15. E o NI, ou seja, o número inicial de indivíduos, é igual a 5. A diferença desses dois valores deve ser dividida pelo T, que também nesse caso é igual a 10 dias. Nesse caso, então, nós temos 10 dividido por 10, que é igual a 1 indivíduo por dia. Assim, a taxa de crescimento absoluto para a população 2 foi de 1 indivíduo a cada um dos dias observados. Outra maneira possível para se medir o crescimento populacional é a taxa de crescimento relativa, TCR. Aqui nós temos a fórmula que nós utilizamos para fazer o cálculo dessa taxa. Percebam que, novamente, NF significa número final de indivíduos, NI significa o número inicial de indivíduos e, novamente, o T é igual ao tempo. Perceba que a diferença dessa fórmula aqui é que a diferença entre o valor de NF menos NI deve ser dividido pelo número inicial de indivíduos da população. Assim, o crescimento relativo é uma taxa que leva em consideração o número inicial de indivíduos da população. Vamos observar agora qual é o TCR de cada uma daquelas populações que nós estamos estudando. Vamos calcular então o TCR da população 1. NF, ou seja, o número final de indivíduos dessa população, é igual a 25 e o NI, número inicial, é igual a 10. A diferença entre esses dois valores deve ser dividida por NI, que é o número de indivíduos inicial, nesse caso, então, 10. Tudo isso deve ser dividido pelo tempo, que nesse caso é 10 dias. Temos então que 15 dividido por 10 dividido por 10 novamente é igual a 1,5 dividido por 10. Assim, nós temos como resultado uma taxa de crescimento relativa de 0,15 por dia, o que significa dizer que essa população aumentou 15% a cada dia. Vamos agora calcular o TCR para a população 2. Nesse caso, o número final de indivíduos, NF, é igual a 15. E o número inicial de indivíduos, o NI, é igual a 5. 15 menos 5 deve ser dividido pelo número inicial de indivíduos, que é igual a 5. E tudo isso deve ser dividido pelo tempo, que nesse caso também é 10 dias. Temos então que 10 dividido por 5 dividido por 10 é igual a 2 dividido por 10, que resulta em uma taxa de crescimento relativo de 0,20 por dia, ou seja, 20% por dia. Assim, podemos considerar que a população 1 teve uma maior taxa de crescimento absoluto, uma vez que a média diária de indivíduos somados à população foi de 1,5. Por outro lado, a taxa de crescimento relativa da população 2 foi maior quando comparada à população 1, já que ela cresceu em média 20% por dia. Fica ainda mais claro quando a gente observa aqui na tabela. Entre o início da observação e o final da observação, depois de 10 dias, a população 1
teve o aumento de 15 indivíduos. Esse acréscimo de 15 indivíduos na população fez com que o número final de indivíduos da população 1, ou seja, 25 indivíduos, correspondesse a 2,5 vezes o número inicial, que era de 10 indivíduos. Por outro lado, comparando a população 2 no início e no final dos 10 dias de observação, podemos verificar que ela teve um acréscimo de 10 indivíduos. Apesar de 10 indivíduos ser um número menor do que 15 indivíduos que foram acrescentados na população 1, isso fez com que o número final de indivíduos da população 2, ou seja, 15, correspondesse a 3 vezes ao valor inicial. Mas, além de crescer, uma população também pode diminuir ou ficar estável. Mas o que define o que vai acontecer com uma população? Para analisar isso, a gente precisa ter em mente 4 conceitos muito importantes. O primeiro deles é o conceito de natalidade, que é correspondente aos nascimentos em um determinado período de tempo. Por outro lado, nós temos a mortalidade, que se refere às mortes em um determinado período de tempo. Além disso, nós também temos o processo de imigração. Imigração começa com a letra I. I de importar, inspirar, internalizar. Todas essas palavras se remetem ao meio interno. Assim, a imigração é o processo de entrada de indivíduos na população. Por fim, nós temos o processo de emigração, que começa com a letra E. E de exportar, expirar, externalizar. Todas essas palavras se remetem ao meio externo. Assim, a emigração é o processo de saída de indivíduos da população. A natalidade é um fator que inclui indivíduos na população, ou seja, tem um sinal positivo. A mortalidade, por outro lado, é um fator que retira indivíduos da população. Quando consideramos a imigração, por se tratar da entrada de indivíduos na população, também recebe o sinal positivo, por incluir indivíduos na população. De maneira oposta, a emigração retira indivíduos da população, portanto, recebe o sinal de negativo. Mas como saber se uma população está crescendo? Nós temos que considerar esses 4 fatores. Então vamos lá. Para facilitar, nós vamos considerar aqui algumas abreviações. Natalidade igual a N, mortalidade igual a M, imigração igual a I e emigração igual a E. Quando a soma da natalidade mais a imigração, que são fatores que incluem indivíduos na população, forem maior do que a somatória entre a mortalidade e a emigração, ou seja, fatores que retiram indivíduos da população, podemos dizer que a população está em expansão, ou seja, crescendo. Por outro lado, quando a somatória entre os indivíduos que nasceram e os indivíduos que migraram, ou seja, entre a natalidade e a imigração, for menor que a somatória da mortalidade e da emigração, dizemos que a população está em declínio, ou seja, diminuindo. E por fim, quando a somatória entre a taxa de natalidade e de imigração for igual à somatória entre a mortalidade e a emigração, dizemos que a população está estável. Acabamos de aprender, então, um pouquinho sobre a estrutura e dinâmica de populações. Saber isso é muito importante para poder compreender de forma adequada o que ocorre nos ecossistemas. Até a próxima! Se você quer saber ainda mais, assista aos nossos outros vídeos e se inscreva no canal.